Próxima delegação é a República Federal da Alemanha, com 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Por favor, delegado alemão. Considerando tempo para França. Certo. Certo. Paquistão. Pedimos perdão, pois a lista não tinha sido alterada. República Islâmica do Paquistão, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A República Islâmica do Paquistão gostaria de ressaltar que, apesar de no presente momento a República do Iraque estar favorável a uma negociação e possível cooperação com este comitê, isso, de momento algum, implica que estes, ao saírem da conferência, manterão tal postura honrosa e invejável. Longe de duvidarmos da integridade do Iraque, gostariam de harmonicamente requisitar maior explanação acerca da projeção de suas políticas cooperativas e de seus métodos de ação futura para deveras contribuir com este Conselho. Não podemos, sem que isso seja integralmente assegurado, descartar totalmente uma hipótese de ação intervencionista por parte de todos os Estados aqui presentes, principalmente por conta da oscilação entre políticas de cooperar ou não cooperar da República do Iraque ao longo dos anos 90. Concedo meu tempo ao presidente do Estado iraquiano. Tempo cedido da República Islâmica do Paquistão, de 40 segundos, à República do Iraque, ao consentimento da sessão, e 40 segundos. A República do Iraque gostaria de garantir o apoio e assim como está sendo dado até hoje, nós continuamos a apoiar, nós continuamos dando auxílio, continuamos contribuindo, assim como fizemos até hoje, continuaremos fazendo. E as garantias são as contribuições que estamos fazendo. Nós garantimos uma contribuição, uma intervenção não militar será de contribuição do Estado iraquiano, mas reafirmando que uma intervenção não militar. Continuando a lista de discurso, República do Chile, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. É válido salientar que a República do Iraque deixa clara sua posição a favor de uma cooperação, permitindo a continuidade das investigações, como decidido pela Resolução 441, que vem mostrando bons resultados. A República do Chile ainda salienta que o relatório apresentado pelo Dr. Briggs afirma que não há no Estado iraquiano um programa de desenvolvimento de armas de destruição em massa, e que vem sendo mostrado cada vez mais uma maior cooperação do Iraque com os inspetores. Em relação ao governo do Estado iraquiano, a República do Chile afirma que o direito internacional reconheceu a soberania dos países, independentemente da forma como são constituídos seus governos. Temos cedo tempo a degradar a sessão de tempo, República Árabe da Síria, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A República Árabe da Síria contesta a resolução apresentada pelos Estados Unidos, por se sentir ofendida pelo avanço do Ocidente que diz respeito à nossa cultura. Faz poucas décadas que nos libertamos do domínio ocidental de colonização e já está sendo imposta uma nova questão de imperialismo sobre nós, querem nossa posição geoestratégica, querem nossos recursos. Parece que a cartografia está sendo redesenhada, segundo os desejos e interesses de certos países ocidentais. Isso significa que nós, países do Ocidente, países africanos e mesmo o Paquistão, países que foram explorados e tiveram seus recursos expropriados, permitiriam que faça a mesma coisa com o Iraque? Uma intervenção? Discurso encerrado, lista de discurso continuidade da República Francesa, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Por favor, delegado francês. Muito diferente da posição, parece, a proposição que foi colocada agora para os Estados Unidos pela nossa. Me causa estranheza, no mínimo, tirando o artigo 3, claramente. Ele fala de uma coalizão de paz, mas esse termo não está bem discutido aqui com a gente, porque aparentemente a coalizão de paz que nós temos como ideia não é a ideia de coalizão de paz que os Estados Unidos e os Estados Unidos possuem. Bom, eu destaquei que devemos, conforme o direito internacional, procurar estabelecer qual é a definição e a restrição dos termos. O artigo 3º da Convenção de Viena de 79 sobre direitos tratados afirma que qualquer coisa a ser tratada e fundada, mesmo sendo uma resolução
da ONU, tem que ser discutida os termos. Eu gostaria que você dê meu tempo e deixar antes declarado que, se não for aquilo que nós já corroboramos desde o início, haverá, no mínimo, emenda, se não sanção. O que seria a sua coalizão de paz? Não seria admitido de uma forma uma intervenção militar já na coalizão de paz. A gente quer que você dê um tempo para pedir explicações dos Estados Unidos do que seria a ideia de coalizão de paz que os Estados Unidos possuem. Tempo de 20 segundos. Sessão Partido da República Francesa ao delegado estadunidense a consentimento da sessão. 20 segundos. Exército e speakers. Obrigado. Gostaríamos de analisar a moção pedida pela República da Bulgária e reiterar que, caso a resposta estadunidense não esteja de acordo com o que a República Francesa gravou, há pedido de moção e há tempo de fala para declarar as presidências esclarecidas. Continuando com a República da Bulgária, a pedido de moção seria? Moção para introdução do projeto de resolução. Só um segundo. A moção para a introdução do projeto de resolução seria relacionada ao projeto que os senhores delegados têm em mão, certo? Gostaria então de pedir para que a proposta seja apresentada por um dos signatários, que seria qual delegação? A própria Bulgária. Correto? E após a apresentação, nós partiremos para a votação. Só um instante. Alteramos a lista de discursos, pois houve um equívoco, pedimos perdão, e a proposta pode ser apresentada, então, por favor, levante e apresente a proposta. O tempo não será estipulado, porém, caso haja justificativas excessivas em relação ao projeto, o tempo será cortado. Gostaríamos de ressaltar que essa resolução foi feita em um debate diplomático, considerando ambos os lados. Então, lembrando as resoluções anteriores que já foram consideradas por esse Conselho de Segurança e a não cooperação total por parte do Iraque. Bulgária, por favor, fale mais alto, então pede outro microfone, por favor. Tá. Por favor, troca o microfone. Obrigada, quero bem alto. Tendo em vista um debate diplomático que ocorreu aqui e cooperando com os dois lados, nós decidimos essa resolução. Nessa resolução, gostaríamos primeiro de relembrar as resoluções anteriores previstas por esse Conselho, as quais o Iraque não cooperou totalmente. Por isso, essa resolução ela, vem como um ultimato de forma a garantir a paz mundial e a estabilidade política. Tendo em mente todas as resoluções, a Carta da ONU e todos os direitos humanos, essa resolução decide a criação de uma coalizão de paz que investigará no território iraquiano a questão das armas de destruição em massa, grupos terroristas que tenham a intenção de adquirir, estados suspeitos de fornecer, financiar os terroristas e as provas do desmantelamento dessas armas, que não foram 100% provadas. Além disso, designa sobre essa coalizão de paz, que será formada por 3 países, um indicado pelos Estados Unidos da América, outro indicado pelos membros do Conselho, pelos membros permanentes desse Conselho, com exceção dos Estados Unidos, e outro indicado pelos demais membros do Conselho de Segurança. E, em última instância, autoriza uma intervenção militar do Estado iraquiano em caso de cooperação limitada por parte deste, confirmação de conduta irregular ou contraditória em relação aos termos citados e, por uma determinação de uma posterior reunião do Conselho de Segurança, baseado-se em um novo relatório elaborado pela coalizão de paz que será criada nessa resolução, caso a situação das armas de destruição em massa no território iraquiano não esteja de acordo com as resoluções antes aprovadas. Obrigado. Gostaríamos da leitura dos 7 signatários, por favor, pela própria delegação da Bulgária. Os Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Reino da Espanha, República da Bulgária e República Islâmica do Paquistão. O diretor agradece, obrigada pela participação.
Gostaríamos de ressaltar que apenas esse projeto de resolução nos foi enviado. O presente projeto, então, será colocado em processo de votação. Lembrando que a votação referente ao projeto... Só um instante. Gostaríamos de relembrar, por favor, gostaríamos de relembrar que a maioria qualificada em relação à votação desse documento, ela inclui necessariamente os países fixos, ou seja, os países fixos em sua totalidade necessitam a votação que seja a votação a favor ao projeto. Para a introdução do projeto de resolução. Esse projeto ele não está sendo votado para ser finalizado, mas sim alterado, colocado em debate. Certo? Uma explicação que foi dada minutos anteriormente foi que o projeto foi o único projeto de resolução que chegou à mesa, mas isso não implica que será o único debatido, certo? Os senhores delegados podem digitar e imprimir ali onde já foi indicado, caso haja algum outro projeto em andamento. Então, sendo assim, teremos maioria qualificada, lembrando 10 delegações, e 5 necessariamente precisam ser os países de cadeira fixa no presente conselho. Estaremos a votar para o debate em relação a este projeto e modificações diferentes a ele. Espero que tenha ficado claro. Por favor, mantenham o decoro e começaremos a votação. Lembrando que placas levantadas, sinônimo de sim, e não manifestação, sinônimo de não. Começaremos a votação. Por favor, atenção de todos na presente votação. Não abaixem suas placas caso as mesmas estejam levantadas. Começando a votação, por favor. Estados Unidos da América, de acordo. Reino Unido, de acordo. República Francesa, de acordo. Federação Russa, de acordo. Popular da China, de acordo. República do Chile, de acordo. Estados Unidos Mexicanos, de acordo. República Federal da Alemanha, de acordo. Reino da Espanha, de acordo. República de Angola, de acordo. República do Camarões, de acordo. República da Bulgária, de acordo. República Islâmica do Paquistão, de acordo. Lembrando que República da Bulgária, lembrando que República Árabe da Síria e República da Guiné contra. A cargo dos relatores. Podem abaixar, obrigada. Então, a presente proposta será colocada em discussão, lembrando que, então, agora todo e qualquer debate será direcionado especialmente ao projeto que está em voga. Então, discussões paralelas não serão admitidas. Lembrando que o propósito dessa última sessão especial é a aprovação de um projeto de resolução ou finalização do mesmo. Então, gostaríamos de continuar com a lista de discurso, onde a lista de discurso agora será paralela de discurso. Lembrando que a lista de discurso vigente anteriormente, onde a próxima delegação a ter os poderes de fala seria a República do Iraque, será suspensa, pois o projeto de resolução foi apresentado e a lista paralela de discurso relacionada ao projeto está em voga. As inscrições são admitidas a partir de agora, enquanto a Alessandra adiciona os países que pretendem falar, a moção é apresentada pela República Federal da Alemanha e gostaríamos de saber qual é. Moção para debate moderado, para esclarecimento do preâmbulo da proposta, onde considera que o Iraque não aproveitou a oportunidade final oferecida na resolução. Moção para debate moderado. De 4 minutos. Delegações participantes. Estados Unidos, Iraque, Síria e Guiné. Estados Unidos da América, Iraque, Síria e Guiné. Seriam os países participantes do debate moderado. 4 minutos. Quanto tempo de fala cada delegação, por favor?
Gostaríamos de dizer que a moção foi aceita pela mesa diretora e iremos realizar, então, após o término da inscrição na lista de discurso, a votação. Sim, porém a delegação alegou que quer direcionar a palavra a determinadas delegações, que serão, reiterando, Estados Unidos da América, Iraque, República Árabe da Síria e República da Guiné. Certo? Correto? E terminando a lista de discurso paralela, nós teremos então o processo de votação. Lembrando que placas ao alvo do sinônimo de sim, não manifestação, sinônimo de não. A placa não precisa ser tão levantada, porém obrigada. E dando continuidade então, em relação ao pedido de moção para debate moderado. Estados Unidos da América, sim. Reino Unido, sim. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. Reino da Espanha, sim. República da Guiné, sim. República da Bulgária, sim. República Islâmica do Paquistão, sim. República Árabe da Síria, sim. Teremos então um debate, durante 45 segundos para cada país, dando início República do Iraque. Então, 45 segundos, não há sessão de tempo. A respeito da cooperação do Iraque, gostaria de afirmar novamente o relatório da ONU-MOVIC, divulgado em 28 de fevereiro de 2003, 28 de fevereiro, poucas semanas atrás, mostrou a disposição do país para o cumprimento dos compromissos propostos. Portanto, é o que eu tenho a dizer. Temos um relatório de poucas semanas atrás de uma agência da ONU confirmando a cooperação do Iraque. Esse é o meu discurso. Gostaríamos então de ceder a palavra à República Árabe da Síria, por favor, 45 segundos, não há sessão de tempo. A República Árabe da Síria gostaria de reafirmar a posição do Iraque. O Iraque está cooperando sim. E, portanto, não há motivos para a aplicação de tal afirmação de que ele não aproveitou a oportunidade oferecida. Encerro meu discurso. Palavra então passada à República da Guiné, lembrando 45 segundos e não há sessão de tempo. Alô? Conforme o Instituto de Heidelberg, de Pesquisa de Conflito Internacional, temos no parâmetro de 2002, esse instituto, até 98, não foi concretizado realmente a liberação das investigações. Contudo, a partir de 98, muitas delegações, muitos servidores da ONU foram para a investigação, tanto que em 13 de novembro, 25 inspetores de armas, juntamente com o suíço Hans, por favor. Obrigada. Tempo 45 segundos máximo, não há sessão de tempo ao delegado estadunidense, por favor. Obrigado. Gostaria de citar as últimas declarações que foram dadas pelo senhor Dr. Hamblix perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas em fevereiro, que afirmou que, apesar do Iraque ter melhorado em sua colaboração, ele ainda não colaborou totalmente, reafirmando sua cooperação foi limitada. Essas são palavras do chefe de inspetores das Nações Unidas, o Sr. Blix, confirmou que o Iraque possui mísseis proibidos e que não deu informações conclusivas sobre o que teria feito com uma série de materiais proibidos que o país possuía no passado. Gostaria de afirmar que nós não compactuamos com diplomacias anãs e que nós, sim, estamos querendo cooperar pela paz. Tempo encerrado, nós gostaríamos de reafirmar que o termo anão não está de acordo com o decoro, muito menos com as regras passadas novamente pela 1000ª vez dentro do comitê. Então, nós gostaríamos de reafirmar a falta de respeito vinda dos Estados Unidos da América.
Já não é a primeira vez, já não é a segunda, já não é a terceira. Nós, da mesa diretora, podemos afirmar com exatidão que perdemos a conta de quantas vezes já aconteceu. Como nos foi pedido pela nota de repúdio da República Federal da Alemanha, atos desse tipo serão analisados e penalizados conforme o grau. Maiores informações mais à frente, pois não cabe à mesa diretora agora tomar nenhuma atitude, a não ser o comunicado e o pedido fortemente de que não haja esse tipo de adjetivo sugestivo novamente dentro do seu debate, do seu discurso. Por favor, delegado, sobre ninguém. Sim. Continuando. O debate moderado, por favor, Guiné, no tempo de 45 segundos. Bom, acredito que depois de 98, muita coisa foi liberada em relação às investigações. É lógico que existem dificuldades, mas elas devem ser superadas e propostas por esse Conselho. Então, acredito que um tempo maior para Iraque mostrar o conteúdo do seu poder armamentício seria a solução mais diplomática, pacífica, é uma solução que os Estados Unidos deveria acatar, sem uma intervenção militar. Tempo de 45 segundos da República do Iraque, por favor. Relaxa a sua. A República do Iraque se sente extremamente ofendida pelas declarações estadunidenses, apenas para declarar novamente. E acerca da não cooperação total do Iraque, como também já foi dito, essa não cooperação ocorreu por conta de uma não garantia, portanto, uma não cooperação da parte dos Estados Unidos da América, de que as sanções econômicas seriam cessadas ao Iraque. Portanto, se sanções econômicas não foram cessadas, a cooperação pode ser concretizada. É uma troca justa. Só isso. Obrigada. Queremos, então, que o debate moderado teve término. Daremos início à lista paralela de discurso com a República de Angola durante 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A República de Angola queria dizer que lamenta a expressão usada pelos Estados Unidos, mas, enfim. Eu queria saber dos Estados Unidos o que eles querem dizer com cooperação limitada por parte do Estado iraquiano na proposta de resolução. E, já que nós estamos em uma comissão multilateral e internacional, por que é usado uma designação somente dos Estados Unidos da América de um país para compor a suposta coalizão de paz? Obrigada. Agradeço. Próxima delegação, República do Camarões, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Alô? Continuando o que a delegada da Angola disse, queria que todo mundo acompanhasse a proposta de resolução dos Estados Unidos. Microfone, por favor. Obrigada. Na proposta de resolução do Estado, apresentada pelo delegado dos Estados Unidos da América, na cláusula 3, subcláusula B, quais são essas tentativas pacíficas e como elas escolhem? Quais são as coisas pré-definidas para isso? E na subcláusula C, quem confirma que... Bom, eles mudaram, mas enfim, quem confirma essa conduta irregular? Então, os Estados Unidos mostra se soberano mais uma vez e dispensa a multilateralidade. Eu encerro meu discurso e eu tenho pelos Estados Unidos. Tempo cedido de República do Camarões aos Estados Unidos da América de 50 segundos, a consentimento da sessão, 50 segundos. Obrigado pela sessão de tempo. Só lembrando que quem decide se a conduta foi ou não irregular é a coalizão de paz, formada no item 2, designada por 3 membros. Então, mostra-se
que há uma conduta, a formação de uma coalizão de paz multilateral, um deles indicado pelo nosso Estado-nação, indicado também pelos membros permanentes com a nossa ausência, e um terceiro indicado pelos membros rotativos presentes na reunião, com exceção do Estado iraquiano. Né? Obrigado. Gostaríamos então de dar continuidade a esse discurso com a República da Guiné, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Acreditamos que os Estados Unidos, assim como o Reino Unido e outros países coligados a eles, têm que rever alguns conceitos jurídicos e legais para aí sim tomarem medidas ou refazer a proposta, pois ela, de certa forma, não é congruente a todas as especificações pacíficas que esses países propõem. Sendo meu tempo a minha colega de Camarões. Tempo cedido de República da Guiné à República do Camarões, de 1 minuto ao consentimento? Sim, 1 minuto. Obrigada, senhor delegado dos Estados Unidos, por ter explicado 1% do que foi perguntado. Afinal, a proposta torna-se subjetiva. Indaguei sobre cooperação, tentativa pacífica, como elas se esgotam, quem confirma tudo isso, o senhor respondeu, mas não está explicitado e acredito que não pode ser votada desse jeito. Esse discurso, República do Iraque, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Acredito que os pontos negativos dessa proposta, que favorece plenamente os Estados Unidos, já foram, de certa forma, esgotados, mas acredito que as verdadeiras intenções dos Estados Unidos aqui ficam bem destacadas, como colocado pela colega, que um dos membros é indicado pelos Estados Unidos da América, portanto, totalmente parcial. Enfim, todos os argumentos já foram apresentadas provas contra eles, a questão da cooperação, a questão da ligação contra a questão da ligação com grupos terroristas, não há provas de nada disso. Enfim, peço apenas por uma resolução pacífica e não militar que favoreça a paz e não ao Estado dos Estados Unidos. Esse é o meu discurso. Esse é o meu temperamento. Agradecemos a sessão de tempo, Sala dos Ministros da América, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Obrigado. Só reiterando que a legitimidade dessa resolução se dará pelos membros presentes neste Conselho, ao modo que a coalizão de paz formada por esses 3 países será soberana ao fato de que, ao notar que não há mais a colaboração das investigações por parte do Iraque. Nós acreditamos que neste Conselho o Iraque demonstra a colaboração, mas pelo relatório do Dr. Blix, há muitos pontos que ainda não foram esclarecidos. Nós pedimos a continuidade das investigações, nós pedimos uma coalizão de paz multilateral e nós pedimos sim que haja uma intervenção militar, mas caso essa coalizão de paz determine que seja necessário. Reitero aqui o fato de que nós estamos abrindo um precedente da política externa que estava pautada no intervencionismo, para que nós possamos garantir a paz do Estado iraquiano, que neste Conselho garantiu que está colaborando. Mas gostaria de ressaltar o relatório do Dr. Blix,